Out of 9 times, 9 de cada 10 vezes, a person a would pessoa vai say, dizer, an African American male. é um negro americano. So here's what I say. Então, aqui é o que eu digo. If you have that logic, Se você tem essa lógica, that this is disproportionate, e isso é desproporcional, then we should only search people based on their percentage in the population. nós podemos procurar pessoas baseadas na população, no que eles dizem. 52% of the time we just search women. Então, nós procuramos 62% de They mulheres, make up 52% of the population. porque eles fazem 62% da população. However, women commit only 6% of the crime. Mas as mulheres cometem simplesmente 6% And we dos search them crimes. about 8% of the time. E nós procuramos eles 8% somente. Because we're searching women Quando nós procuramos mulheres, based on how often we are told they're the person who committed the crime. porque nós somos avisados por quantas vezes uma pessoa daquele sexo cometeu o This crime. proportion takes place. Então essa proporção toma Not lugar. because the police want it to take place. Não é porque a polícia deseja que Proportion isso, takes place because there's an imbalance mas acontece porque a polícia é informada. in where crime, in the numbers of people that commit crime. E no número de pessoas que cometeram crime. And that can have to do with social condition. Isso não tem nada a ver com educação, It can have to do with condição poverty, social, It pobreza, can have to do with a whole host of things. outras coisas mais. But the reality is, A realidade é, if 70% of the time, 70% das vezes, the person identified as the criminal que a pessoa é identificada como criminal, was a 5'2" white male, se ele tem 1,70 m branco, 70% of the time they would look for a 5'2" white male. então 70% das vezes eles vão procurar um homem de branco de 1,70 m. It was a 5'11" Então aí 70% Chinese person. 1,80 m chinês. 70% of the time. Então 70% das vezes vão procurar para 1,80 m chinês. That's what's driving the. Então é isso que dirige a polícia a procurar alguém. Dirige as estatísticas também. Tem uma pergunta aqui da plateia, da Suzana. O senhor acha que deve haver diferença na punição? O senhor acha que deve haver diferença na punição da criança ou adolescente que comete crimes? O programa Tolerância Zero trouxe algum tratamento diferenciado para adolescentes que cometem crimes violentos? Well, again, I have to correct zero tolerance in that I don't believe in zero tolerance. Eu tenho que corrigir esse tolerância zero, porque eu não acredito em tolerância I believe zero. you can't ignore areas of crime. You got to pay attention proportionally to all areas of crime. Eu penso que você tem que olhar todas as áreas que os crimes são cometidos. But I don't think you can ever have a policy that you're going to prosecute every single crime. You promise society that you can't do that. Eu não acredito que você vai prometer à sociedade que cada crime vão ser punido de maneira exemplar. Você não pode prometer I think isso. juvenile crime is very complicated. Eu penso que os crimes cometidos por jovens é muito complicado para adolescentes. But the simple fact is that juvenile crime is a big part of crime. Mas nós podemos entender que os crimes cometidos por menores é uma grande parte dos crimes que são cometidos. One group of studies in the United States that was very helpful in reducing crime were called the career criminal studies. E estudo feito nos Estados Unidos que nos ajudou muito era estudo sobre criminosos de carreira. And there were many of them taken at many universities. They all had pretty much the same conclusion. E esse estudo foi feito por muitas universidades e eles tiveram a mesma conclusão. Most of the crimes are committed by a smaller number of people than you think. E o crime é cometido por um número menor de pessoas do que você pensa. Who repeat the crime. Mas eles repetem os crimes. They become career criminals. Então eles se tornam criminosos de carreira. And if you catch them, se você os pega, let's say you catch a career criminal. Vamos dizer que você pega um criminoso de carreira. 500 crimes a year. E comete 500 crimes por ano. Suppose you put him in prison for 2 years. E você o coloca na prisão por 2 anos. You let him out for 5 years. E aí você o deixa sair por 5 anos. Then you catch him again 5 years later. E aí depois você o pega 5 anos depois. You just contributed 1,000 crimes. E você reduziu 1000 crimes. On the other hand, suppose you take that career criminal. E aí você pega esse criminoso. And you give him 8 years in jail. Aí você o coloca por 8 anos na cadeia. Including that 5-year period that you let him out. Incluindo aqueles 5 anos que você o deixou fora. You're going to eliminate 1,000 crimes. Você elimina 1000 crimes. Career criminals are crime machines. Porque os criminosos de carreira eles são máquinas de cometer crime. Quando eles estão na prisão eles podem cometer crimes, quando eles estão fora eles cometem crimes. In America back then, maybe different in Brazil and it's a little different in America now. Fell into a category. Os criminosos de carreira eles entraram numa categoria. All male. Todos homens. Almost all male. Todos homens. Usually between the ages of 16 and 35. Entre a idade de 16 a 35 anos. By 35, they were either dead. Com 35 anos ou eles estavam mortos. In prison for the rest of their lives. Em prisão pro resto da vida. Or
too worn out to commit ou crime. acabado para cometer qualquer outro crime. All three categories. Nessas três categorias. So, young people Os can jovens, contribute a tremendous amount of crime. eles contribuem muito para os crimes. And the younger they are, when I say younger, I mean starting at about 15 or 16. Quando eu digo que mais jovens, eu digo 14, 15 anos, mais vontade de cometer crimes eles têm. So I think that there are times in which you have to treat juveniles as if they're adults. E algumas vezes eu penso que você tem que tratar os adolescentes como adultos nesse cometem crimes, para ter uma chance deles mudarem de Depends vida. on the type of crime. Depende do tipo de crime, Is it non-violent or violent? se o crime é violento ou não violento, If it's a violent crime, how violent? se violento, qual tipo de violência foi usada. If you legitimately think that you can have the young person avoid punishment, and there's a chance they can develop another way of leading their lives, Então, se você I think it's worth taking that chance. se você pode evitar que ele tome uma pena pesada e para contribuir para que But ele if the mude de young vida. person has already demonstrated Agora, se ele já demonstrou que ele não tem chance de mudança, they've already committed a violent crime, que ele já cometeu violentos crimes sérios, then I don't think you treat him as a young person. então você não pode tratar ele como adolescente You treat him mais. as an adult. Tem que ser tratado como Away adulto. for 20 or 25. E põe ele na prisão por 20, So I 30 don't anos. think there's one answer to it. Mas eu não acho que há uma resposta específica. Very sensitive. Tem que ser uma coisa bem sensível. Is this person worth taking a chance with? Essa é uma pessoa digna de misericórdia, Or is it foolish? ou então ele não merece nenhuma chance mais. And in America, we changed our laws. Na América nós mudamos as I nossas leis. don't know how your laws work. Eu não sei como a lei One funciona time, all aqui. juveniles had to be treated as juveniles. Teve uma época que todos os jovens eles eram tratados como jovens, como adolescentes. We changed our laws so Nós that mudamos as nossas leis for certain kinds of crime, para alguns tipos de crimes. we can treat a juvenile as an adult. Nós tratamos os jovens como adultos. A juvenile kills 3 people. Vamos dizer que o adolescente matou 3 pessoas. Não interessa se ele é 14, 15, 16. Ele vai ser tratado como adulto. It's not for all juveniles. Não é para todos os casos, Just for very serious para crimes. crimes sérios. You have to make a special application. Você tem que fazer uma aplicação séria para um juiz, The judge has to e decide. o juiz tem que Particular decidir juvenile. se aquele jovem vai ser tratado como adolescente ou como adulto. Perfeitamente. Nós temos muitas perguntas em um mesmo sentido e vamos tentar fazê-las todas, evidentemente, quem sabe agrupadas sobre temas comuns, à exceção de alguma que seja absolutamente de assunto destonante da palestra de hoje. Muitas pessoas estão questionando sobre o trato específico com os policiais. O que foi feito para motivar esses homens para obter deles o melhor trabalho? Receberam recompensas, viaturas novas, foram fiscalizados, alguma coisa específica, se o senhor pudesse enumerar, no trato com os policiais para obter deles a maior produtividade possível? Well, the first thing I did was A primeira coisa que eu fiz foi I let the police department know that I would support them a primeira coisa que eu fiz foi que o departamento de polícia soubesse que eles tinham o meu apoio, if they got in trouble. se eles entrassem em problema. That I wanted them to be proactive. Eu queria que eles fossem ativos, I wanted them to try to reduce crime, eu not queria wait que for the crime to happen. eles reduzissem crimes, And if they got into difficulties because of that, I wasn't going to abandon them e se eles entrassem em problema por causa disso, eu não ia virar minhas costas para unless they eles. did something really wrong. A não ser que eles fizessem uma coisa muito errada. If they just made a mistake, Se eles cometeram um erro, if they were being attacked unfairly, se eles foram atacados or injustamente, even they were being attacked, but I didn't know the answer yet, mesmo que tivesse outros tipos de then ataque, I would support them. eu ia dar um apoio total a eles. Number two, Segunda coisa, every single time any one of them was injured, alguma vez que algum deles fossem feridos, I was there in the hospital. eu estava lá no hospital para dar apoio, Made sure they got the best care. para que eles tivessem o melhor tratamento, os melhores médicos, Sometimes moved them from one hospital to another. outras vezes the transferiam de first um hospital para hospital outro, wasn't the right one. para que de um hospital melhor. I also set up a process of evaluating them so that the ones that were doing a good job. E eu então estabeleci um processo de avaliação para ver aqueles que estavam fazendo o melhor trabalho. I could not pay them more money Eu não podia pagar mais dinheiro, because both the law and the labor union agreements prohibited me from doing it.
Porque a lei do sindicato proibia eu dar aumentos separados. Couldn't do it. Eu não podia fazer. So what I did O was, que eu fiz foi, I gave them the desirable sum. eu dava as transferências que eles queriam. If there was a police officer that was doing a good job, Policial que estava fazendo um bom trabalho that aqui. police officer could get assigned to a much better situation. Então nós transferimos para um lugar melhor. When I could make promotions, or the police commissioner could, or in our discretion, they were the ones who were promoted. Então, quando tinha as promoções, eu dava para aqueles que eram os melhores. Many New York City police officers want to become detectives. Muitos policiais queriam virar detetives. So we selected 4 detectives. E eu então Police selecionava officers who were the most successful. para detetives aqueles que eram os melhores no programa, que estavam. Big city, very big city. Porque a Nova York é uma cidade muito grande. You can live, you can work 15 minutes from your house. Você pode trabalhar 15 minutos da sua You can casa work 2 hours. ou 2 horas da sua casa. So if you were a police officer that was doing a good job, Se você é um policial que está fazendo um bom you had to trabalho, work 15 or 20 você minutes. quer trabalhar perto da sua casa. If you were one we didn't like very much and you were doing a bad job, Se você estivesse fazendo um trabalho ruim, you worked 2.5 hours. então eu mandava você 2 horas longe da sua casa. So we used the incentives that we had, Nós usamos os incentivos que tínhamos, which didn't include just necessarily giving them more money, o que não incluía dar mais dinheiro, to reward the ones that we para dar um prêmio àqueles que estavam trabalhando bem. we thought were doing a good job. Or the police commissioner. I never really managed the department in that detail. Eu nunca gerenciei o departamento de polícia, mas o comissário de polícia fazia esse trabalho. Tem uma pergunta aqui do Lucas, da Simone. A coragem do administrador público para resistir às críticas e à impopularidade de um programa é fundamental para garantir a efetividade das políticas públicas. O bom administrador público é o que tem coragem para aplicar o medicamento amargo? Yes, it is very hard. It is very hard to go against public opinion, É muito difícil ir contra a opinião pública. or let's say informed opinion. Aqueles que são formadores de opinião, jornais, a mídia. If you believe they're wrong, Se você acredita que eles estão errados. I used to do it all the time. Mas eu fiz isso a minha vida toda. But see, I got elected Eu fui eleito, knowing that I would have to change them. sabendo que eu tinha que fazer mudanças. I got elected to change them, Eu fui eleito para mudar as coisas. and I knew that in changing them, I would have a lot of opposition. E eu sabendo que fazendo mudanças eu ia ter muita oposição. So I was comfortable with people disagreeing with me. E eu estava confortável que as pessoas não concordassem comigo e tivessem com raiva de mim. I thought of my role as not being particularly popular. I thought of my role as making the changes that I was determined to make. E na minha posição eu estava determinado a não tomar agrado nem fazer agrado, mas fazer as mudanças que eu estava determinado a fazer. So it was a little different than, and I got elected at a time in which the city was in a crisis. Então eu fui eleito numa época que a cidade So estava em crise. it made it a little easier to do that. Então foi fácil para mim fazer If isso. the population realizes it's in a crisis, E se a população descobre que está em crise, give you a lot more opportunities. eles te dão mais oportunidades para você fazer coisas diferentes. Even if they don't trust it. Mesmo que eles não acreditem a princípio. And I was only half kidding when I said I got elected by saying you can't do any worse. E eu não estava brincando quando eu disse que eu fui eleito dizendo a eles, você não pode ficar pior. Because the city thought that 2,000 murders a year, 2 mil mortes por ano, 10.5% unemployment, 10% de desemprego, $1.3 billion deficit, déficit de 3,5 bilhões de $1.1 dólares, people on welfare. 1,5 milhão de pessoas dependendo do governo. They didn't necessarily agree with the approach that I had. Eles não concordavam com as Willing to posições give que eu me the tinha. opportunity to try it because we had tried everything else. Mas eles me deram a oportunidade de tentar, porque eu já tinha tentado outras coisas que não funcionaram. I believe that this was the right way to do it. Eu creio que essa foi a melhor maneira de I fazer. did the best I could to try to convince people that it was right. E eu fiz o melhor que eu pude para convencer as pessoas que isso era correto. They only really agreed with it once it started working. Mas no começo eles não concordavam, depois passaram a concordar. Once the results started to become obvious. Quando os resultados começaram a aparecer, então eles começaram a concordar comigo. Ok. Anexarei a esta pergunta 3 que nos foram enviadas e estaremos finalizando o momento de perguntas e respostas. Okay, good.
Sabendo do histórico de corrupção sistêmica nos países sul-americanos, seria possível combater a corrupção? Yeah, sure it is. I mean, the corruption in the governments, or some of the governments in South America, is eventually going to get solved. Eu creio que a corrupção em alguns países da América do Sul vão ser resolvidos. Because as the economies become more complicated, A economia se tornando mais complicada, these problems have to be solved esses to problemas get to the next level. têm que ser solucionados para que chegue-se a um segundo nível. So the question is, A questão é, the sooner you do it, mais rápido que você fizer, the faster you progress. melhor vai ser para o progresso. The longer it takes, Quanto mais demorar, the more problems you have. mais problemas você vai ter no país. I mean, I would say the same thing in Mexico. Eu digo a mesma coisa que lá, que eu enfrentei no There's got to México. be the political will at the top Tem que começar com os políticos que estão em cima, to end corruption. para acabar com a corrupção. That's the only way to end it. É o único jeito de solucionar o problema. Lá em cima. Then you can end it. E aí vai acabar a corrupção. Ending corruption is easier to do than reducing crime. Acabar com a corrupção é mais fácil do que reduzir crime. But it requires a major commitment at the top levels of a government. Mas aí tem que ter um comprometimento muito profundo daqueles que estão no I comando should do tell governo. you, like reducing crime, Reduzir crime, you don't eliminate você corruption. não elimina a America corrupção. has corruption. Nos Estados Unidos tem corrupção. New York City has corruption. Nova York tem corrupção. It's just not systemic. Mas não é sistemática. It's the exception É uma exceção, rather than the rule. em vez de ser uma regra. 35 or 40 years ago, 30, 40 anos the New York atrás, City Police Department o Departamento de Polícia de Nova York was systemically corrupt. era um sistema totalmente corrupto. That meant it accepted corruption E a corrupção estava para todo lado. at the highest levels. Do topo, They turned their back on it, aí eles viravam as costas, and at every level, em todos os níveis. different level, people were participating. Todo mundo participava da corrupção. And they just closed their eyes. E eles fechavam os olhos e deixavam acontecer. That was changed in the 1970s E quando chegou nos anos 70, isso começou a mudar. with something called the Knapp Commission. The Knapp Commission. Isso começou a vir no Commission. I'm a big movie lover. Two movies. Eu Tell this story. Eu tenho 2 filmes que contam essa história. One is Serpico. Um ano chama eu não vou saber o nome em português, minha gente. Serpico. Eu não sei se é essa a tradução em português, porque os nomes de filme mudam muito. And the second is Prince of the City. E o outro chama A Princesa da Cidade. Two great American movies. São 2 grandes filmes americanos It describes the situation with the New York City Police que Department falam back in the 1970s. Do problema da polícia de Nova York em 1970. And it shows a little bit of how it was cleaned up. Mostly it shows the problem. E mostra como o problema foi solucionado. It's not a good movie about how it was cleaned up. Maybe I should make that movie. Não foi um filme bom, mas eu acho que eu faria um filme melhor com a It limpeza. has been cleaned up. Manhattan foi limpa. Does it mean that since the 1970s there hasn't been corruption? Não quer in the dizer New que York City desde Police? os anos 70 que não há corrupção. We have caught corrupt police officers since then. Nós temos presos policiais But corruptos, they are exceptions. mas eles a exceção. Police commissioner is honest. O policial, Top people in the police o department. comissionário de polícia é honesto, Commanders are os honest. comandantes são And we honestos. get some police officers who take money, steal drugs. Então They nós get temos arrested, policiais que pegam they get dinheiro, que roubam prosecuted, drogas, They get put in e prison. aí nós prendemos, You will always have this expulsamos e colocamos na cadeia. because of human nature. Porque sempre vai ter a natureza humana. Corruption should be the exception, A not the corrupção tem que rule. ser a exceção e não a regra. And that starts with the president, the Isso começa lá governor, no presidente, the no mayor. governador, no prefeito, no vereador. This is unacceptable and we're going to wipe it out. Isso não pode ser aceito, nós temos que limpar a corrupção. And then you still have corruption, and you still have to, we have corruption, we've had corruption in the Reagan Nós administration, temos the Clinton corrupção no administration, Reagan, na the Bush administração do administration, Bush, and the do Bill Obama Clinton administration. e no Obama. But none of those 4 administrations Mas nessas 4 administrações, were or are systemically corrupt. não era o sistema que estava When corrupto. they happen, it's a great disappointment to the president. Quando acontece, é um desapontamento muito grande para o presidente. So that's the difference. Essa é a diferença.
Muito bem, encerrando então este painel, gostaria de abrir para que o senhor prefeito Giuliani fizesse as considerações finais e, anexada a essas considerações finais, gostaríamos de ouvir algumas sugestões do senhor dirigidas aos poderes que regem a nossa nação a respeito das muitas manifestações populares que têm ocorrido nos últimos dias em relação à insatisfação com a corrupção e todos os demais problemas já debatidos neste Congresso. Well, I think that I'm basically an optimist and a very hopeful person. Eu sou uma pessoa muito otimista e muito esperançosa. And I've seen social conditions, corruption conditions, crime conditions change dramatically in my city. I participated in that. Eu vi a situação financeira e de corrupção e de crime mudar na minha cidade. Seen positive improvement in Mexico City. Eu vi melhoras na cidade do México. Certainly not perfection. Não é perfeição, positive improvement. Mas melhoras muito grandes no México. I've seen positive improvement in Colombia. Eu vi melhoras na Colômbia. I've known Colombia since the 1970s. Eu conheço a Colômbia desde os anos 70. When I was prosecuting Colombian cartel quando eu era promotor que perseguiu o cartel dos colombianos. I was in Colombia when it was so dangerous that you needed about 100 people to protect everybody. Eu estava na Colômbia, era tão perigoso que você precisava de 100 guarda-costas para entrar lá. And now I see a Colombia that's pretty safe. E eu vejo agora a Colômbia de uma maneira muito segura. I mean, they made a commitment, maybe with how bad the cartels had become. The FARC had become, they made a commitment at the very top. Então eles fizeram several different compromisso presidents, do topo, muitos presidentes, Santos and the couple before them. E outros presidentes para eliminar o cartel de drogas. So it can be. Nobody thought in 1980s that you could do that in Colombia. Nos anos 80 você nunca imaginava que a Colômbia seria assim. Possible to do this. Então é possível mudar as coisas. And Brazil has great advantages. O Brasil tem uma grande vantagem. Other Latin American and South American countries don't have. Que outros países na América Latina e América do Sul não têm. Vocês são grandes, vocês são ricos, têm muitos recursos naturais. Good, substantial, educated population. A população tem um alto nível de educação. We're one of the biggest countries in the world. E é um dos maiores países do mundo. So if they can do it in Colombia, se eles conseguirem fazer na Colômbia, you can do it here. Vocês podem fazer aqui também. And that's the way you have to look at it. And I think, é da maneira que você pode olhar as coisas. And I think attacking the problem of corruption e atacando o problema da corrupção is critical. É muito crítico to reducing crime. Para reduzir crimes. Because you really can't. I couldn't possibly have reduced crime in New York City. Eu não poderia reduzir o crime em Nova York. If corruption hadn't already been wiped out. Se a corrupção não fosse primeiro eliminada no departamento de polícia. I had to work with the police department that existed 30 years earlier. Se eu tivesse trabalhado com o departamento de polícia 30 anos atrás. I would have had to spend so much time cleaning up that police department. Eu tinha que passar o tempo limpando aquele departamento de polícia. I couldn't have cleaned up crime. Que eu não poderia acabar com o crime. So I think if people are demonstrating they want more attention to corruption. E as pessoas aqui no Brasil têm demonstrado a preocupação com a corrupção. I just urge them to do it in a peaceful way. E eu digo a vocês, façam de maneira pacífica. Because I think nothing undercuts the strength of a protest or a demonstration than when the protesters get violent. Não tem coisa que mais acaba com um protesto a não ser a violência daqueles que estão protestando. But if what they're seeking is more focus on corruption, that's a very important. Almost first step. Então, vocês devem se concentrar olhando primeiro para a corrupção, porque esse é o primeiro degrau. And number two, really creating a modern economy and a modern government. Aí então mudando a economia e um governo mais moderno. That can get the benefits of participating in the global economy. Que possa participar da economia global de maneira melhor. Look at, I've watched over the years, all these changes like the Foreign Corrupt Practices Act in the United States and the bribery statute in the UK. Então eu acompanhei por muitos anos o negócio da corrupção nos Estados Unidos e da extorsão no Reino Unido. The whole movement is to try to take this unnecessary expense, burden, and risk out of business. Então a grande preocupação é tirar tudo isso de controle, porque é uma marca que ninguém quer carregar.
Se você quer que o país participe de uma economia global, tem que haver uma mudança nessa maneira de atuar como governo, eliminando a corrupção. So I would empathize with the people who are saying, focus on this corruption problem and get it. Então eu me simpatizo com todos aqueles no Brasil que estão focados em acabar com a corrupção nesse país. Ok, muito obrigada pela brilhante palestra, professor Rudolf Giuliani. Muito obrigada ao Dr. Joaquim Miranda. Muito obrigada ao Dr. Silas Bernardes e ao nosso amigo Josué. Encerramos então este evento e aguardamos vocês na próxima edição deste congresso em 2014. Muito obrigada.